Viva, sejam bem-vindos à emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, a versão televisiva do Porto Canal do Grandes Adeptos, um programa de rádio, um programa semanal com emissão regular na Antena 1, onde adeptos dos clubes históricos do futebol português, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, debatem a atualidade da semana. Estamos neste momento a assistir na Liga Portuguesa ao desfecho da primeira volta. O Futebol Clube do Porto vai jogar no fim de semana com o Paços de Ferreira, no Dragão, encerrando assim a primeira volta da Liga Portuguesa. Esta é a emissão Grandes Adeptos, onde vamos antecipar esse desafio, mas vamos também aproveitar e olhar o clássico que marca a temporada de futebol, o jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que terminou empatado a 2 bolas, a 2 golos no Estádio da Luz. O comentador residente titular do programa Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto no Porto Canal é o Miguel Guedes. Olá, Miguel. Olá, viva. Para esta emissão convidamos um adepto do Paços de Ferreira que nos vai ajudar a projetar o primeiro desafio entre as duas equipas nesta temporada 2012-2013. E o nosso convidado é Rui Abreu, adepto e sócio do Paços de Ferreira. É verdade, nós achamos que, no fundo, a vinda do Rui Abreu, que nós agradecemos cá, para além de antecipar, evidentemente, o Porto Paços de Ferreira, é, no fundo, um dos desígnios fundamentais do Grandes Adeptos televisivo. Que é acrescentar novos adeptos ao universo dos Grandes Adeptos. Precisamente. É chamar para a pantalha, e já confirmei que esta palavra existe, não é só em castelhano, adeptos de outros clubes, que normalmente não têm voz ativa, porque não lhe é dada por representatividade, digamos, essa voz, e portanto é com muito gosto que o recebemos para ouvir o que é que este Paços de Ferreira extraordinário desta época, ainda para mais pela voz abalizada do Rui, que tem responsabilidades afetivas permanentes no Paços, nos poderá dizer. O Rui tem uma particularidade, confirmo esse dado, é adepto e sócio do Paços de Ferreira, está ligado à vida do clube, gerindo nomeadamente a atualidade do clube, comentando a atualidade através de um perfil do Facebook, correto? Sim, uma página, o Castores 1950, que inicialmente era um blog, mas que entretanto passou a uma página de Facebook, está a dar os primeiros passos. Fez essa evolução, mas enquanto blog sentia que tinha um feedback positivo? Sim, tinha muitas visitas, era o ponto de referência dos adeptos do Paços na internet. A certa altura chegou a ser confundido com o site oficial do clube, mas sempre foi algo não oficial e dedicado a adeptos, sem grandes censuras de opiniões, sem grandes cuidados editoriais, mas onde se tratava mais a paixão do que propriamente a razão sobre o Paços. E há uma outra particularidade que me deixou particularmente satisfeito quando fiz o convite, que foi descobrir, e que se prende com o facto do Rui ser um adepto sócio do Paços de Ferreira e não ter nenhuma estima, nenhum afeto por um dos 3 grandes do futebol português. Não, e sinceramente acho que isso devia ser uma norma. Devíamos apoiar o clube da terra e sermos. Para mim não faz sentido o Paços estar na primeira divisão e não faz sentido eu estar a apoiar na mesma divisão outro clube. Se eu quero que o Paços fique em primeiro, não vou estar a desejar que Porto, Benfica ou Sporting não faz sentido, e por isso sou exclusivamente sócio do Paços, adepto do Paços, e sinto-me bem assim. Portanto, é um adepto genuíno do Paços de Ferreira que vai antecipar este desafio entre o Futebol Clube do Porto e o Paços de Ferreira nesta emissão. Vamos dedicar atenção ao jogo, aos aspectos do jogo e também à atualidade do Paços de Ferreira, que está a fazer uma belíssima temporada num outro momento desta emissão. Vamos dar primazia ainda ao pós-Benfica Futebol Clube do Porto. Miguel, há aqui deste jogo, há desde logo uma conclusão a retirar
tirar, há uma consequência. As duas equipas mantêm a invencibilidade e isso é algo histórico, porque Benfica e Porto nunca chegaram sem derrotas a uma fase tão avançada da prova. Portanto, continuam intactas desse ponto de vista, à espera da primeira equipa que se atravesse no caminho e que ganhe. O Futebol Clube do Porto aparentemente tira vantagem desse resultado, dessa circunstância, não conseguiu ganhar ao adversário, não registou, não aplicou, digamos assim, a primeira derrota ao Benfica, teve essa oportunidade, mas registrou um empate no Estádio da Luz e, portanto, tem essa aparente vantagem. Mas questão de partida para a análise ao jogo, tendo isso em conta, mas tendo também em conta que o Porto teve justamente a vantagem, ou seja, por duas vezes esteve em vantagem, um 0-2-1 poderia ter sido mais feliz. Até que ponto é que este resultado é um resultado bom ou é um resultado mau? Bom, em primeiro lugar, eu penso que este resultado é um resultado em contraciclo com a opinião dominante no pré-clássico. Havia a ideia formada por muitas pessoas, não pelos esportistas, obviamente, quero crer, mas por muita da comunicação social, por muitos dos adeptos, lato senso, que achavam que este jogo era uma oportunidade para o Benfica contrariar a oportunidade histórica, contrariar o fatalismo histórico dos últimos 10 anos. Ou seja, o Benfica, nos últimos 10 anos, só por duas vezes ganhou ao Porto no Estádio da Luz. Aconteceu uma nos últimos 5 anos e a outra há cerca de, portanto, quase há uma década atrás. Portanto, duas vezes em 10 anos. E tinha-se essa ideia que este Benfica parecia superior ao Porto, parecia ser capaz de, nesta altura, sobretudo com um Porto sem o Rames, desfalcado dessa pedra essencial do ponto de vista do que é a imaginação, a ruptura, a diferença, no fundo a motricidade fina no Porto, no último terço do terreno, que seria capaz de ganhar ao Porto. O que eu penso que aconteceu mais uma vez é que o fantasma do Porto na Luz apareceu. Não só porque o Benfica o sente, mas porque o Porto o impõe. O Porto entrou no campo como se estivesse a jogar em casa. Entrou em positivo. Aos 2 minutos tem logo um fora de jogo que é mal assinalado pelo liner do árbitro do encontro. Depois outros se sucedem. Portanto, percebeu-se ali que o Porto estava a jogar o jogo para ganhar, apesar de jogar numa espécie de um 4-4-3-3, que muitas vezes era um 4-4-2, pelo recuo do Defur. E, portanto, o que se conseguiu naquele jogo, infelizmente não se conseguiu a vitória que esteve ao nosso alcance, até porque estivemos em vantagem 2 vezes, é verdade, mas, sobretudo, e para além de uma arbitragem que poderemos falar a seguir, que foi absolutamente escandalosa do meu ponto de vista, mas o Porto não ganha o jogo, mas há uma coisa que acaba por conseguir com esta partida, que é impõe um limitador, no fundo, àquela ideia de que o Benfica poderia exercer o rolo compressor, o efeito bola de neve, e que, no fundo, isto eram quase favas contadas para este jogo, ainda por cima com o jogo com o do Porto em atraso, poderia ganhar 6 pontos de vantagem, a vantagem psicológica. Falava-se muito disso. Eu, sinceramente, sempre achei isso que era basicamente uma treta. Eu acho que o Porto ia lá fazer o jogo que acabou por fazer. Não teve a sorte de ter um árbitro que lhe possibilitasse jogar o jogo pelo jogo, porque, de facto, há 3 foras de jogo na primeira parte, 2 deles muitíssimo claros, com jogadores que ficariam isolados e, portanto, com imensa possibilidade de fazer golo, para além de, na segunda parte, 2 expulsões que, a meu ver, são absolutamente indefensáveis. É absolutamente indefensável que o cara até se confunda com o futebol. E, portanto, do ponto de vista do jogo, o Porto foi aquilo que eu esperei. O Benfica também foi um pouco a equipa que eu esperava. Eu julgo que o Jorge Jesus terá querido manter o mesmo sistema jogando com o Lima e com o Cardoso e talvez terá errado, porque o meio-campo do Porto superiorizou-se sempre, até numericamente. O João Moutinho e o Luz estiveram muitíssimo bem e o Defur também fez muito bem aquele lugar multidisciplinar de correr ambas as alas e também exercer a função defensiva quando era necessário, para além de exibições superiores do Alexandro e do Mangalá e do Jackson no Porto e também do Matiche, por exemplo, e do Sálvio no Benfica. Portanto, é um jogo onde o Porto não teve a felicidade do jogo, penso eu, porque não teve, enfim, a competência de juízo que seria necessária naquele tipo de jogo com um árbitro capaz, mas é verdade que é um empate
que mais do que ser uma vitória do Porto, porque não é uma profunda derrota para as aspirações do Benfica, que jogava em casa, que tinha a pressão e que tinha a noção de que poderia ganhar este jogo com maior facilidade do que habitualmente. Isso não aconteceu e, portanto, acho que o Porto sai por cima deste jogo. Rui, houve alguma equipa foi superior à outra? O resultado final, o desfecho é mais penalizador para o Benfica do que o Porto, como o Miguel salientava? Eu partilho da opinião do Miguel, ou melhor, eu era uma das pessoas que partilhava da opinião que o Miguel referiu sobre a vantagem teórica do Benfica para este jogo. Eu estava em crer que seria um jogo em que o Benfica finalmente iria conseguir uma vitória sobre o Porto, dado que ainda por cima o Porto tinha a ausência do Rames, que é uma pedra fulcral no 11 do Porto, e sempre achei que este jogo penderia para o Benfica. No entanto, com o decorrer do jogo, viu-se que o Porto foi capaz de suster o Benfica, superiorizou-se em algumas partes. As questões de arbitragem, enfim, valem o que valem agora depois do final do jogo, mas o que é certo é que há uma influência da arbitragem no resultado. Eu penso que o Porto se pode queixar da arbitragem, mas no final, olhando para o todo que foi o jogo, eu penso que o resultado se pode considerar justo, se pode ajustar. É um empate vitória para o Porto, é um empate derrota para o Benfica na minha perspectiva. A questão da arbitragem também já foi referida pelo Miguel, podemos pormenorizar um pouco mais, tendo a perspectiva de um adepto neutro, digamos assim, neutro em relação às duas equipas. Quais foram os pecados de João Ferreira nesta partida? Ou em que aspecto é que ele condicionou o resultado final, o desfecho do jogo? Eu penso que os erros mais crassos são as não expulsões do Matic e do Maxi Pereira. Estamos a falar de cerca de 15 minutos que o Porto iria jogar em vantagem numérica e em que penso que iria conseguir, talvez num pressing final, criar muito perigo e talvez conseguir o gol que lhe desse a vitória. Eu não falo tanto da questão dos foras de jogo, porque eu gosto de ver futebol no estádio, não gosto muito de ver pela televisão, e é muito complicado no estádio avaliar-se as situações de fora de jogo. É fácil ao fim de 10, 15 repetições a gente dizer o árbitro errou. Basta uma. Eu não gosto de entrar por esse... Basta uma e o árbitro não a tem, portanto, claro, parece exatamente. Parece uma por esse diapasão. Agora, eu acho que entradas como aquela do Maxi Pereira são completamente escusadas e acho que de uma vez por todas os árbitros têm que começar a ter mão firme com os jogadores. Estamos a falar do Maxi Pereira porque o lance foi com ele, se tivesse sido com o Wolfswinkel ou com outro jogador qualquer de outra equipa qualquer seria a mesma coisa. Não se pode compadecer com este tipo de entradas e o Maxi Pereira é um jogador que recorrentemente faz este tipo de faltas e acho que mais uma vez os árbitros permitem que ele faça esse tipo de jogo. Já a expulsão do Matic é como diz o Vítor Pereira no final do jogo, um lance, ele corta um lance de perigo, potencial perigo para o Porto, segundo amarelo, ali não tem que haver dúvidas, não podem pesar as camisolas, não pode pesar o ambiente do estádio, não é por ele estar a fazer uma grande exibição que não se vai expulsar um jogador, ele devia ter sido expulso ali e talvez o Porto até perdesse, porque mesmo com menos jogadores o Benfica podia marcar, mas na realidade o Benfica deveria ter terminado o jogo com 9 jogadores e possivelmente o Porto poderia ter mais hipóteses de vencer o encontro. O Rui salienta que os pecados principais de João Ferreira neste desafio foram de caráter disciplinar, Miguel. São de facto esses os mais graves? Foram porque os jogadores não lhe deram oportunidade para exercer algumas das suas outras más competências. De facto, o que aconteceu foi do campo disciplinar porque foi isso que os jogadores fizeram. Esta nomeação, eu confesso que quando soube da nomeação de João Ferreira não podia acreditar, acho que é completamente incompreensível. Acho que é uma nomeação que enfim, envergonha os mais elementares princípios de bom senso, do que deve presidir às escolhas
de uma comissão de arbitragem, porque João Ferreira esteve envolvido, é sabido, como quarto árbitro e no relatório do caso do túnel. João Ferreira foi um árbitro que na Supertaça, no ano do André Vilas-Boas, não expulsou de caras 4 ou 5 jogadores do Benfica, quando o Benfica entrou naquele jogo de cabeça perdida. E, portanto, e mais uma vez, disciplinarmente foi caótico. Quer dizer, depois, quando eu vejo o treinador do Benfica, Jorge Jesus, dizer no fim do jogo, elogiar a arbitragem, quando vejo o presidente do Benfica elogiar a arbitragem, e quando vejo que os argumentos de Jorge Jesus, nomeadamente, são o árbitro esteve muito bem, porque esteve muito preocupado em manter 11 jogadores de cada lado, eu diria que para isso não é preciso chamar um árbitro. Existe uma outra figura para isso, que é o tutor. Portanto, no fundo, o que Jorge Jesus queria era chamar um tutor para, disciplinarmente, manter 11 contra 11. É o que se faz normalmente às crianças. Ora, os jogadores não são crianças, são profissionais. E quando o karaté se confunde com futebol, aí é preciso um árbitro, não é um tutor. E, portanto, há, claro, uma influência no resultado que a mim me desgosta e acho que desgosta a qualquer enfim, amante de desporto. É evidente que há outros lances no jogo que podem também ter beneficiado o Porto. Um cartão amarelo ao Mangalá, com certeza, ao Luxo, com certeza, mas, veja, ao Moutinho, mas são amarelos, não são lances para vermelho. A de Matiches é claríssima, quer dizer, é que só mesmo por não querer muito, por não desejar muito, é que não se pode mostrar um segundo amarelo, é uma fatalidade. E depois aquele lance do Maxi Pereira, nas barbas do árbitro, que está a olhar, eu acho que é uma coisa absolutamente inacreditável. Aliás, não foi o único, aos 58 minutos mais ou menos, há um lance também do Maxi Pereira sobre o Moutinho, na quina da área do Benfica, do lado esquerdo do ataque do Porto, onde é falta clara e onde não é assinalada a falta, porque essa falta era perigosa, seria o primeiro, enfim, já deveria separar o segundo ou terceiro cartão amarelo mostrado ao Maxi Pereira, e nem falta é assinalada. Eu julgo que, para prémio de consolação de carreira, já que o Sr. João Ferreira vai acabar de arbitrar este ano, já não tem as insígnias da UEFA, como se sabe, já não é um árbitro internacional desde dezembro por limite de idade e, portanto, não é bem essa a questão. A questão é que ele não tem, de facto, competência e em 5 clássicos que já leva de Porto Benfica nos seus 11 anos como profissional, nunca teve um único clássico onde não prejudicasse ou as duas equipas ou o Futebol Clube do Porto. Portanto, não era, obviamente, um árbitro, ainda por cima, sem estar sujeito ao julgo da avaliação, porque quando ele acaba a carreira não vai ser avaliado, ou sendo avaliado não conta para a próxima época, a avaliação que a vier a ter no fim da época. É um árbitro que se sente, no fundo, em paz para fazer o que entender e para exercer os seus desejos. E pronto, e depois a fraqueza disciplinar é que nós conhecemos. Acompanha o Miguel nesta opinião do João Ferreira, Rui, ou não tem opinião sobre o João Ferreira? Nós adeptos do Paço até gostamos dele, porque ele foi o árbitro que deu a famosa mão do Rony em Alvalade. É verdade. Foi ele o árbitro dessa partida. Mas de facto é um árbitro que ao longo dos anos não tem tido uma carreira que se possa elogiar muito. Neste jogo em particular demonstrou o que ele vale enquanto árbitro. Penso que não tenho muito a acrescentar relativamente ao que o Miguel disse, partilho da opinião dele. Uhum. Miguel, quais foram os jogadores, já nomeou aqui alguns, nomeadamente Jackson e Matites, mas quais foram os melhores em campo? Ou qual foi o melhor? Bom, nomeei aqui alguns. Pela parte do Benfica, o Matiches e o Sálvio que fizeram brilhantes jogos. Por parte do Porto, eu destacaria o Mangalá, que faz uma exibição soberba, apesar de deveria ter sido amarelado no lance com o Cardoso, do meu ponto de vista, mas faz uma exibição soberba, com velocidade, com arrojo, vai ser um grande central. O Alexandro também está muito bem a defender e a atacar. O Jackson, porque foi obrigado a um papel ainda mais pluridisciplinar no jogo. Porque... Isso também revelou a limitação do Porto neste jogo, não é? Sim. Porque do ponto de vista ofensivo a equipa não conseguiu desenvolver grandes jogadas, ou seja, claramente sentiu-se que a equipa tinha dificuldade em criar essas jogadas ou em criar oportunidades para Jackson aparecer. É natural, porque o Defour não é um extremo, nunca será um extremo. Agora, é verdade que o grande problema do Porto, e só rematando a questão, melhor jogador do jogo, sim, e portista, não tenho nenhum problema em dizer, apesar de não dever ter ficado até ao fim a jogar, foi o Matiches. Mangalá e Matiches. Mas daria a primazia ao Matiches sem problema nenhum, pelo facto de ele ter sistematicamente
tido que ultrapassar o papel do Enzo Pérez, que esteve sempre colado a Moutinho, e o Matisse, portanto, correu todo aquele meio campo. Portanto, foi um jogador que me encheu as medidas, infelizmente, encheu tantas medidas que devia ter sido expulso. Mas Matisse e Mangala, os homens do jogo. O grande problema do O Porto... Matisse tem uma semana em grande porque assinou o contrato, renovou o Logo a contrato. seguir. E o Cardoso também. Viu a sua condição financeira melhorada e ainda recebe este elogio do Miguel Guedes. E o E não é Cardoso o primeiro também, que o Miguel lhe deixa, também deixou na rádio na segunda-feira. Não, é justo, é justo. E dizer que o grande problema do Porto acaba por ser a gestão física que tem que fazer de um 11 que tem, que é extraordinário, mas de um banco que é, nesta altura, complicado de gerir, não é? O Porto no banco não tinha grandes opções. E, portanto, a quebra física que eu julgo que se nota no meio campo do Porto, no meio da segunda parte, é que permite ao Benfica, enfim, com 11 jogadores, Ganhar ascendente. a ganhar algum ascendente na fase final do desafio. A gestão física do Porto é naturalmente mais complicada. Rui, quais foram os jogadores marcantes neste clássico? Neste primeiro clássico entre Porto e Benfica na época 2012-2013? Pela positiva, como já referimos aqui, o Matites teve uma exibição fabulosa. Não obstante de ter sido expulso ou não, faz uma grande exibição, foi de longe o melhor em campo. Mas eu penso que o grande destaque deste jogo, em termos de jogadores, passa pelos guarda-redes, quer positivo, quer negativo. Pior o Arthur, porque aquele segundo gol, nem nas camadas jovens se admite a um guarda-redes, quanto mais no nível que joga o Benfica. E depois o Welton, porque aquela defesa no remate do Cardoso em que está isolado, aquela defesa por si só vale um jogo. É um momento determinante e não é um falhanço do Cardoso, é uma grande defesa do Welton, a reforçar o grande guarda-redes que ele é. Obviamente teve erros durante o jogo, o Welton também, mas eu penso que o Welton ali, com aquela defesa, garante que o Porto não vai perder o jogo. Eu penso que é um momento decisivo do encontro, por isso um sinal mais de jogadores é a do Porto. oportunidade mais flagrante. Sim, na segunda parte temos aquele lance do Cardoso. E é uma resposta a quem diz que o Porto tem que jogar com 3 guarda-redes. É uma clara resposta. Miguel, se necessidade houvesse de responder. Uma derradeira questão na abordagem do clássico. O Vítor Pereira esteve bem ao não responder a perguntas, ao encurtar as declarações sobre o jogo? Eu já o disse, eu não aprecio muito treinadores que saem antes do tempo das conferências de imprensa e das flash interview. É proibido e dá multa. O Jorge Jesus já o fez, pelo menos uma vez. Eu nunca ouvi o Vítor Pereira fazer. Das conferências de imprensa vejo muitos treinadores, inclusive o Mourinho, a fazê-lo por diversas vezes. Não aprecio o estilo, não acho que deva ser feito, mas percebo que o tenha feito. E percebo, sobretudo, o discurso que o Vítor Pereira teve. Um discurso de indignação, também de adepto, é verdade. Mas qual é o mal? Qual é o mal de um treinador que vê a sua equipa ser, na primeira parte, no fundo, lhe vem a equipa, as pernas serem cortadas em 3 tipos de jogadas que são treinadas durante a semana e que eram o que o Porto tinha montado como esquema tático fundamental, as transições rápidas, a possibilidade de lançamento e encobrimento dos jogadores velozes, ultrapassando a defesa do Benfica pelas alas para cruzar para o Jackson. Pronto, as diagonais, de facto. Para que é que vale a pena treinarmos diagonais? Acho que o Vítor Pereira estava... não era um ato de teatro. O que se sentia no Vítor Pereira era indignação. E, portanto, quando o Vítor Pereira diz temos um balneário, nesta altura, revoltado, no fundo a chorar de revolta, é de revolta mesmo que se fala de injustiça. O Jorge Jesus dizia temos um balneário triste porque não conseguimos. Porque não conseguiram. Portanto, uma coisa é um balneário revoltado por não conseguir, outra coisa é um balneário revoltado por não terem deixado que acontecesse. E, portanto, o Porto acaba por não ganhar, o empate acaba por se ajustar ao que se vê no jogo, ao jogo possível. Mas o jogo que poderia ter acontecido seria outro. Este foi o jogo que aconteceu, mas o jogo que poderia ter acontecido era outro. Rui, Vítor Pereira esteve bem ao interromper a conferência de imprensa após este jogo, eu devo confessar, nestas circunstâncias, após um Benfica Futebol Clube do Porto, eu devo confessar foi jogado como foi? Que a parte dos clássicos que mais gosto é a parte das conferências de imprensa, porque me divertem bastante. Eu consigo compreender a atitude do Vítor Pereira, embora
primeiramente seja uma falta de respeito para com os jornalistas que estavam na sala, mas consigo compreender a frustração. Mas todo este bate-boca de o árbitro esteve bem, o árbitro esteve mal, faz parte, e a mim, como adepto de outro clube que não nenhum daqueles dois, diverte-me. Se concordo e se acho que o Vítor Pereira esteve bem, não acho. Acho que não deve... naquela altura ele já devia estar mais a frio e já devia compreender que não é aquele tipo de postura e de atitude que deve ter. Compreende-se a frustração, pelo que o Miguel já enunciou, mas as responsabilidades dele enquanto treinador não devem deixar de ser sobrepostas pela paixão. O nosso convidado é Rui Abreu, sócio adepto do Paços de Ferreira, a equipa que joga com o Porto na última jornada da Primeira Liga de Futebol, da primeira volta da Liga de Futebol 2012-2013. Ajudou-nos a ler o clássico que marca neste momento a época, o Benfica 2, Futebol Clube do Porto 2, e vai ajudar-nos a antecipar o próximo desafio, onde há, em princípio, muita exigência, o próximo desafio do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto vai receber no Estádio do Dragão, na derradeira jornada da primeira volta, a equipa do Paços de Ferreira, que está a fazer um ótimo campeonato, tem uma belíssima prestação. A equipa está no quarto lugar, segue com 6 vitórias, 7 empates, uma derrota registada apenas até esta altura da época, foi uma derrota em casa com o Benfica. Em termos de derrotas, o Paços de Ferreira só está pior do que o Benfica e o Futebol Clube do Porto, que são equipas invencíveis, e portanto isso diz muito desta equipa, que é treinada por um jovem treinador, Paulo Fonseca, estreante na Primeira Liga, é o 5º treinador mais jovem nesta época a atuar na Liga Portuguesa de Futebol, e de resto, em função do trabalho desenvolvido, nós convidamos-o a estar presente na emissão derradeira de 2012 do Grandes Adeptos na rádio, na emissão regular que realizamos na Antena 1, como protagonista justamente desta Liga de Futebol. Miguel, sabemos antecipadamente, em função da classificação da equipa, tendo até em conta que o Paços perdeu apenas uma vez e perdeu com o Benfica, sabemos que o Porto vai ter um jogo, à partida vai ter um jogo complicado. Sem dúvida. Convém salientar que estamos a gravar esta emissão antes do desafio da Taça, que é importante para o Paços de Ferreira, pode garantir o acesso às meias finais, depois da equipa ter sido afastada na semana passada da Taça da Liga in extremis em Alvalade, frente ao Sporting. Enfim, isso pode condicionar um pouco a nossa perspectiva? Julgo que não, porque para todos os efeitos a prestação na Liga é tão interessante que nos permite, olhando para o historial da equipa na prova, lançar este desafio no Dragão. Sim, o Paços de Ferreira tem feito uma campanha extraordinária, toda a gente o diz, é quase senso comum dizer. O Paços de Ferreira vai acabar necessariamente esta primeira volta em 4º lugar, porque tem 25 pontos, portanto, menos 1 do que o Braga, mais 4 que o Rio Ave, que tem um jogo até complicado na última jornada com o Vitória de Guimarães, mas mesmo que, por hipótese, o Rio Ave ganhe e o Paços de Ferreira, salvo seja, ganhe ao Porto, o Paços de Ferreira mantém o 4º lugar. Portanto, é uma campanha extraordinária. Nós já tivemos a oportunidade de falar com o Paulo Fonseca, o treinador do Paços de Ferreira, que acho que está a fazer um excelente trabalho. Desde logo porque eu julgo que ele percebeu, e numa estreia na Primeira Liga é extraordinário, como percebe isso tão claramente, que o Paços de Ferreira é um clube à sua dimensão único. Eu acho que o Rui terá a oportunidade de confirmar isso, eu não estarei enganado. Acho que há um contexto no Paços de Ferreira que é único. E respeitou os jogadores, os homens da casa. Nós vemos que esta equipa do Paços de Ferreira é formada fundamentalmente por 5, 6 jogadores que têm história no clube. Desde o Cássio, passando por vários exemplos. De facto, há uma estrutura montada no Paços de Ferreira que está muito assente naquele meio-campo, com o André Leão, com o Vítor num momento de forma soberbo, com o Josué agora a aparecer também. Aquele meio-campo funciona. E o trio de ataque do Paços de Ferreira, agora com o Hurtado, mas antes com o Cícero
e com o Manuel José, embora neste último jogo com a Académica o Josué inclusivamente tenha jogado no lugar de Manuel José, porque tão boa foi a exibição do Josué substituindo o Vítor, penso eu, no jogo anterior, que ele foi promovido no fundo à equipa titular. E depois uma defesa também com o Tiago e o Ricardo, também o Ricardo, um homem da casa, muito centrada. Depois os defesas laterais podem alternar um pouco, o Tony, o Antunes, mas a verdade é que é uma equipa muito, muito fixa, uma equipa com princípios de jogo em 4-3-3 muito claros. E é uma equipa difícil de jogar, uma equipa que ainda agora com a Académica, ganhando 1-0, esperou pelo seu momento. Geriu o jogo e esperou pelo seu momento. Eu penso que o Porto é favorito, naturalmente, na minha opinião, joga em casa, tem que ganhar este jogo, julgo que vai ganhar este jogo. Eu não sei como é que o Passos, como dizia Tiago, nós estamos a gravar antes do Passos Gil Vicente, não sabemos que tipo de poupanças é que o Paulo Fonseca irá operar neste jogo. Em princípio não operou nenhumas, ou não opera nenhumas. Não operando. Vai apostar, eu tive a oportunidade de falar com ele antes do desafio, e claramente neste momento da época a prioridade é gerir o jogo da taça. O jogo da taça. Gerir positivamente, portanto, apostando fichas. Sim, gerir positivamente. Aliás, porque até o Paulo Fonseca é quase um treinador que normalmente sai nos quartos de final da taça. Aconteceu no Pinhal Novense. Aconteceu no Aves. Chegou sempre aos quartos de final. E sai nos quartos de final. Portanto, tem uma fasquia a superar. É uma meta pessoal para Aqui ele. entre nós esperemos que ele tenha superado. Sim. Eu pessoalmente espero mesmo que tenha superado. E, portanto, é uma equipa muito, muito, muito difícil de abater, no bom sentido, porque tem jogadores que conseguem, mesmo que esse plano de gestão não seja hoje usado com o Gil Vicente, tem jogadores que conseguem fazer muito bem o lugar uns dos outros. O Josué no lugar do Vítor, o Hurtado no lugar do Cícero, portanto, o Caetano, que entra bem, normalmente também muito bem no jogo. É uma equipe muito interessante. Eu confesso que, enquanto adepto do Foco do Porto, normalmente, por ano, elejo, enfim, por curiosidade, uma equipa para seguir com mais atenção, para ver as equipas. E a equipa Passos de Ferreira este ano? E sem dúvida a equipa Passos de Ferreira. Rui. Dá gozo seguir a equipa de Passos de Ferreira. Rui, esta leitura que o Miguel fez da equipa e das opções principais do plantel está correta? Sim, nós desde o início da época o Passos tem, o 11 base tem sido praticamente o mesmo. De facto o Josué ultimamente tem estado numa forma muito boa e por isso entrou no 11, saiu o Manuel José, mas de facto este ano o Passos está a superar as expectativas. Como o Miguel disse, estamos com um meio campo muito forte e eu penso, isso é um dos medos enquanto adepto do Passos, é que aquele meio campo se desfaça agora no mercado de inverno. Falava-se muito no Vítor, não é? Sim. Eu pessoalmente penso que o Vítor neste momento tem lugar em qualquer equipa em Portugal. E mesmo qualquer equipa, incluindo a seleção, não é? Incluindo o Paulo Fonseca já lhe fez esse elogio. Sim, eu não vejo em Portugal nenhum jogador ao nível dele. Quem vê todos os jogos do Passos, é impressionante o futebol que aquele jogador apresenta, e que o ano passado andava meio perdido pelo lado esquerdo e pelo banco de suplentes na era do Luís Miguel, mas é um facto que este ano tem sido ele o grande dínamo do Passos, mas uma das grandes vantagens do Passos este ano relativamente a outros anos e que conduz a esta boa época é a eficiência defensiva do Passos. Nós neste momento somos a segunda melhor defesa do campeonato, e muito dos bons resultados devem-se a esse facto. Temos um bom guarda-redes, os laterais cumprem na perfeição, o Antunes está a retomar a sua carreira, está a voltar ao que era, o Ricardo é um central fenomenal, o Tiago tem cumprido muito bem junto do Ricardo. O Ricardo joga, porque ele cumpre o castigo contra o Gil Vicente, e joga no Dragão. Por isso eu penso que essa é uma das grandes armas do Passos.
Okay? Temos o meio-campo, que é sem dúvida o nosso ex-libris, digamos assim, nesta época, mas eu penso que a grande força do Paços estar tão bem nesta época é a eficiência defensiva e o facto de sofrermos tão poucos golos, algo que não é habitual numa equipa como a Paços. Que é curioso sem o Cohen, não é? Porque o Cohen era uma espécie, não digo um semideus, mas enfim, mas era um titularíssimo do Paços Ferreira, joga até à quinta jornada, não é? Sim. E depois, com a derrota com o Benfica, não digo que seja afastado, mas nunca mais calça, ou raramente mais calça as botas do jogo. O Cohen teve uma má exibição quando jogamos na Madeira contra o Nacional da Madeira, que empatamos 3-3, e eu penso que foi aí que o Paulo Fonseca terá decidido trocar pelo Tiago. O Cohen entre os adeptos é um jogador bastante querido. O Tiago é um jogador da casa, foi formado nas camadas jovens do Paços, mas lá está, o Cohen é bom, mas o Tiago tem cumprido bem o seu trabalho. Prova disso são os números que a defesa do Paços apresenta, e como tal, neste momento não vejo razão para que Paulo Fonseca volte a colocar o Cohen em campo. É que essa gestão de jogo do Paulo Fonseca é muito interessante, que também acontece com o Filipe Anunciação, que é o mais antigo, penso eu, homem da casa, sim, 6 épocas no Paços de Ferreira. E o Filipe Anunciação também tem calçado as botas muito poucas vezes, mas curiosamente calça as botas ao terceiro jogo, depois dos primeiros 2 empates nas 2 primeiras jornadas do Paços. No fundo, quando há um toque-rebate, não é? O Filipe Anunciação joga. E depois acaba por jogar também num momento particularmente difícil, que é quando perde com o Benfica e o Filipe Anunciação é chamado ao jogo no jogo a seguir. Portanto, a própria utilização que o Paulo Fonseca dá, no bom sentido, aos jogadores da casa, aos jogadores com estima e no fundo, com esse lastro, é muito interessante. O Filipe não é propriamente um jogador muito jovem, tem que ser gerido, mas continua a pertencer aos momentos mais decisivos do Paços desta época. O Filipe é um jogador que faz a diferença só pela sua presença. É um jogador que tem uma raça muito forte e um espírito de incentivo aos colegas muito forte. E só a sua presença motiva os colegas. É um facto que não tem jogado muito. Também naquele meio-campo atual, com o Luís Carlos e o André Leão em excelente forma, não há muito espaço para um Filipe que já está numa fase descendente da sua carreira, mas que é um jogador sempre útil, e quanto mais não seja, mesmo sem entrar em campo, mesmo no banco de suplentes, o Filipe Anunciação é porventura dos jogadores mais importantes do Paços, mesmo sem jogar. Miguel, vamos assistir a um desafio onde estão frente a frente as 2 defesas mais competentes da Liga até esta altura. Isso é uma grelha de leitura possível para o jogo? É, evidentemente que sim, mas eu penso que o Paços, não acredito que o Paços venha ao Dragão jogar, como se costuma dizer, com autocarro. Não acredito, não acho que esse seja o princípio do jogo do Paulo Fonseca, nunca ouvia fazer isso. Não fez em Alvalade seguramente, embora em Alvalade haja menos razões para fazer. O que é que tem neste jogo? O que temos neste jogo é a solidez do Paços de Ferreira, precisamente a solidez defensiva que o Rui falava e bem, e a capacidade daquele meio-campo para poder ser um meio-campo bloqueador. É também engraçado, porque o Paulo Fonseca tem optado por jogar ora com um pivô defensivo ou com 2 pivôs defensivos. Normalmente, quando o Vítor joga solto no tridente do meio-campo invertido, o que acontece é que joga com um duplo pivô defensivo com o André Leão e com Luís Carlos. Quando não há Vítor, como já aconteceu uma outra vez, ele opta normalmente por utilizar apenas um pivô defensivo, subindo o Luís Carlos. Portanto, eu julgo que aqui, tendo o Vítor, ele vai usar esse esquema de deixar o Vítor com mais liberdade e usando o duplo pivô defensivo que proteja também um pouco mais a equipa. Não foi assim, curiosamente, que ele jogou contra o Sporting numa das vezes em Alvalade. Mas é uma das grandes dúvidas que eu tenho para o Paços de Ferreira de Dragão. É a utilização ou não do duplo pivô defensivo. Rui, como é que é expectável que o Paços de Ferreira se apresente? Eu penso que o Paços vai encarar o jogo com o Dragão no Dragão, da mesma forma que enfrenta todos os jogos fora. O Paços fora entra sempre numa toada muito expectante,
a ver o que o adversário faz, a controlar o jogo, e eu penso que será assim no Dragão. Acredito que vai jogar com o André e o Luís mais recuados, em trabalhos mais defensivos, soltando o Vítor e procurando o contra-ataque pelas alas com o Josué e com o Hurtado, procurando a velocidade deles. Sem Manuel José. Acredito que a tática do Passos, isto, obviamente estamos a falar, não sabemos se haverá alguma lesão ou castigo hoje com o Gil Vicente, mas... Já não contava com o Ricardo. Mas ele está lá. Portanto, eu penso que mesmo não será num autocarro, como diz o Miguel, mas obviamente o Passos não pode entrar à maluca num jogo no Dragão. Ainda por cima é provavelmente, se não me falham as contas, o único estádio em Portugal em que o Passos não ganhou. Na condição de visitante, o Passos nunca venceu o Porto, mas estou confiante que será Há este 13 ano empates registados e 11 vitórias do Futebol Clube do Porto no confronto entre as equipas. Eu tenho a esperança que seja este ano que vamos inverter esta tendência, porque nós há 2 anos fomos ao Dragão e empatamos 3-3, um jogo fabuloso do Pizzi, que deixou toda a Europa com água pode na ser boca. Espera que neste fim de semana o Passos faça essa marca histórica? Eu não espero, eu tenho a certeza que é este fim de semana isso? que o Passos vai vencer o Porto. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? Sim. Bom, mas então aí tem que começar a ganhar prémio. É difícil acertar no resultado. É claro que eu acredito Podemos estipular, vamos encontrar aqui que fazer uma espécie de jogo ilícito de aposta. Eu acho que o Porto vai ganhar. O Porto é evidentemente que é favorito. Não é? O Rui não me levará a mal. O Porto é favorito, tem armas mais do que suficientes, com ou sem Ramas, para ganhar o jogo. Agora, não acho que vai ser um jogo desequilibrado. Pelo contrário, aliás, todos os jogos do Passos de Ferreira este ano são muito atados. Nunca há resultados, a não ser que o Pinhal não vence, enfim, pronto. Não há resultados, são raros, por mais que 2 golos de diferença. Portanto, eu acho que vai ser um jogo atado, enfim, um prognóstico, eu diria que o Porto pode conseguir um resultado de uma margem de 2 golos, não mais. Eu não quero ser deselegante, mas há uma provocação que eu não resisto a lançar ao Rui, ao nosso convidado, mas vou lançar a provocação, até porque é um facto que deve ser, do meu ponto de vista, sublinhado e que pode também condicionar o modo como o Passos de Ferreira vai jogar no Dragão. As derrotas da equipa e derrotas comprometedoras, enfim, na Liga há uma única derrota, que foi com o Benfica, e a outra derrota comprometedora aconteceu na Taça da Liga com o Sporting. O Passos tinha ganho, mas depois no segundo jogo perdeu nos minutos finais e essa derrota teve uma consequência devido ao resultado do Rio Ave. A equipa perdeu a possibilidade de prosseguir na Taça da Liga, onde fez uma boa prestação o ano passado e, portanto, eu julgo que era um objetivo legítimo que o Passos tinha, seguir mais longe, ir mais longe, e, portanto, parece que essa derrota poderá ter marcado a equipa. Ou seja, até que ponto é que, ao perder por 2 vezes com as 2 equipas maiores, as 2 equipas históricas, neste caso de Lisboa, o Passos não poderá estar também um pouco condicionado nesta deslocação ao Dragão. Isso não servirá, enfim, de bitola. O Passos não pode estar condicionado por esses resultados. Se verificarmos, o Passos faz uma gestão do plantel contra o Sporting. Basta ver que começamos o jogo com o nosso ponta de lança titular, é, digamos assim, o terceiro ponta de lança da equipa. Fizemos uma série de alterações para esse jogo. É uma derrota que nos custou, mas temos que encarar de uma maneira ligeira. Não deixa marcas. Eu Acontece no fim do jogo. Eu penso que não. É triste e penso que, mais do que desportivamente, custou mais esta derrota economicamente ao Passos do que desportivamente. No que toca à derrota em casa com o Benfica para o campeonato, essa já foi há muito tempo. Não tem qualquer peso. Nessa altura, mesmo nesse jogo, o Passos teve uma boa entrada, o Benfica esteve muito forte depois na segunda parte, mas são coisas que passaram, são jogos completamente diferentes. O Passos tem é que, obviamente, se inspirar em exibições como a que eu referi, do 3-3 no Dragão, e é dentro desse espectro que tem que jogar e não entrar no Dragão a pensar que perdeu em Alvalade e que perdeu em casa com o Benfica. Miguel, rapidamente, isto não limita ao Passos de Ferreira? Não, o facto de ter estas 2 derrotas frente
frente aos dois grandes, e agora vai realizar o primeiro jogo com o Futebol Clube do Porto? Como dizia o Rui, a derrota com o Benfica está muito longe do espectro do presente. A derrota com o Sporting é uma derrota também num contexto muito específico de retoma da equipa do Sporting. O primeiro jogo do João Ferreira, um golo aos 88, 89 minutos do Wolfswinkel, quer dizer, o Passos podia perfeitamente ter conseguido. Acho que não. O Passos tem feito uma época suficientemente superlativa para não se deixar abanar por isso. Rui, há uma questão que lhe queria lançar ainda, olhando para o Passos de Ferreira, temos esta oportunidade de falar do Passos, é uma equipa elogiada pela gestão desportiva, é uma equipa elogiada também pelo comando técnico de Paulo Fonseca. O Passos de Ferreira pode ambicionar estar entre as 5 equipas portuguesas, ser mais do que o Braga. Por exemplo, no ano passado há dados estatísticos percentuais que demonstram, em termos de derrotas e percentagem de pontos, o Passos foi superior ao Braga. Que lugar é que o Passos pode ambicionar nesta época 2012-2013 ocupar no futebol português? Ser um terceiro, quarto, quinto classificado no ranking? Onde é que o Passos poderá estar? Para responder a isso, temos que esperar pelo final pelo mês de janeiro. Eu penso que se nenhum dos jogadores atuais do plantel do Passos sair, eu penso que temos um plantel mais do que capaz de conseguir um quarto lugar, algo histórico no nosso clube. Penso que... Portanto, claramente intrometer-se entre os 4 maiores clubes neste momento da Liga Portuguesa, Sporting, Braga, Benfica e Futebol Clube do Porto. Sim, eu penso que se o Passos, principalmente aqueles jogadores que são mais falados para saírem, o André Leão, se se mantiver a equipa, não é expectável que o Passos possa chegar ao terceiro lugar? É complicado. O Passos, eu penso que ainda não tem o estofo necessário para, numa fase final, conseguir lutar ombro a ombro com equipas que estão mais habituadas a esse tipo de luta. Até porque a fase final do campeonato é quando o Passos tem que defrontar Sporting e Porto novamente. E penso que poderá ser complicado. De qualquer das maneiras, eu penso que é muito legítimo, caso não haja alterações com saídas de jogadores, é mais do que legítimo o Passos pensar nas competições europeias, e quase que me atrevo a dizer que há uma certeza esta equipa conseguir um lugar, quinto, quarto lugar, e conseguir a consequente qualificação para as competições. São objetivos realistas, Miguel? Eu acho que sim. Ainda hoje o Mundo Deportivo fazia uma análise ao Passos de Ferreira. Portanto, isto já é uma história que se conta lá fora, acerca do seu fair play financeiro, acerca da sua gestão desportiva, da potencialidade que tem para vender jovens jogadores. Portanto, a história do Passos começa-se a contar já fora daqui. O Passos de Ferreira é uma equipa que julgo que não terá capacidade, pelos motivos que o Rui andou, para o terceiro lugar, mas pode fazer o quarto perfeitamente. Miguel, notas positivas e negativas da semana? Forma positiva. Para apontarmos ao fecho desta emissão. Apontando ao fecho, bom, um resultado para o Porto, como dizia o Luxo, há quem se contente com um ponto, há quem só queira os 3. Não é um bom resultado para o Porto, mas é um resultado aceitável. É um ponto positivo, é a forma como o Porto entrou a jogar na Luz mais uma vez, sem qualquer tipo de complexo, impondo a sua matriz de jogo. O ponto negativo tem que ser 2, Tiago. Tem que ser a nomeação e tem que ser a exibição. A nomeação do árbitro e a exibição de João Ferreira, absolutamente lesiva. Portanto, neste caso, Vítor Pereira, Presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, e a atuação, enfim, de despedida, felizmente, do Sr. João Ferreira. Rui, há algum ponto positivo, negativo que queira marcar no fecho desta emissão, ou comentar em função das escolhas que o Miguel deixou? Ou o aspecto positivo, negativo na atualidade do próprio Passos de Ferreira? O aspecto positivo é a vitória com a Académica, é sempre bom vencer. E perspectivo já o aspecto positivo da próxima semana, que será a vitória sobre o Porto. O Rui tem uma particularidade que identificamos no início da emissão, tem uma outra. Uma particularidade que é ser adepto do Passos de Ferreira, ser sócio do Passos de Ferreira e não simpatizar com nenhum dos 3 grandes. Portanto, é um adepto puro e genuíno, ajudou-nos aqui a ler o Futebol Clube do Porto de Passos de Ferreira. Mas tem outra, é que joga futebol americano. E joga-se futebol americano em Portugal, não é? É verdade. E já somos 10 equipas. Estamos no 4º ano de edição do Campeonato de Futebol Americano, uma vez que estamos no Porto Canal, e a audiência poderá
poderá haver jogos ao vivo já este fim de semana. Eu peço desculpa que eu não sei o nome de cor do campo, mas é na Campanhã. Há uma equipa cá do Porto, que são os Porto Muts, que vão jogar este fim de semana. A minha equipa é o Altis Paredes Lumberjacks, jogamos em Paredes. As pessoas procurem, porque de certeza absoluta que vão gostar. É uma modalidade diferente, é uma modalidade em franco crescimento em Portugal. Inclusive ao nível dos adeptos, em termos de mobilização de adeptos? Sim, cada vez mais temos cada vez mais adeptos a seguir a modalidade. Ainda recentemente cá no Porto houve um jogo, um derby da cidade entre as duas equipas do Porto no Viso, e as bancadas estavam muito bem compostas, sinal que o desporto está a crescer. Rui, desejo-lhe as maiores felicidades para o seu desporto, para o desporto que pratica, o futebol americano em Portugal. Miguel, seguimos caminho. Depois do fim de semana desportivo, estaremos na segunda-feira na rádio para mais uma emissão, a emissão clássica dos grandes adeptos. Até para a semana. Rui, obrigado por nos ter ajudado a projetar o futebol do Porto Passos de Ferreira. Rui Abreu, adepto e sócio do Passos de Ferreira, que joga pela primeira vez nesta época com o Futebol Clube do Porto, no derradeiro desafio do Porto na primeira volta da Liga Portuguesa. A emissão dos grandes adeptos regressa ao Porto Canal, emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto na próxima semana. Iremos dedicar atenção ao calendário do Futebol Clube do Porto e ao jogo inaugural da segunda volta da Liga Portuguesa de Futebol, mas entretanto, além de nos ver aqui, pode seguir-nos na rádio, nas emissões regulares. Estamos no ar sempre à segunda-feira, às 7 da tarde. Miguel Guedes debate com Telmo Correia e Jaime Mourão Ferreira, os adeptos do Benfica e do Sporting. O debate à segunda-feira na Antena 1 às 7 da tarde. Excepcionalmente, a emissão da próxima semana, vai para o ar na terça-feira, porque acontecerá o jogo entre Moreirense e Benfica na segunda-feira à noite. Já sabe, ouvimos-nos na próxima semana, terça-feira, excepcionalmente, 7 da tarde, na Antena 1, e vemo-nos aqui no Porto Canal também na próxima semana. Bom fim de semana, seja um bom adepto.